Muito bem. Ô, Caio, qual que é o capítulo que eu perdi a minha página também? Ó, hoje, ô, dona Honória, é capítulo 11 e nós vamos a partir do item 25. O capítulo mesmo, 11? Capítulo 11, Tá. item É, 25. 25, tá bom. Tá bom? Tá, obrigada, viu? De nada. Muito boa noite, todos e todas, meus amigos, minhas amigas do Grupo Espírita Luz e Amor. Mais uma segunda-feira que a gente se propõe a tirar aí uma hora da nossa semana para estudar o livro A Gênese. Um livro muito rico que tem nos ensinado muito, né? Nós passamos aí por temas interessantíssimos, para a grande maioria de nós, tratando de novidades, inclusive, né? Que a gente ainda, conhecimentos que a gente ainda não tinha. E a gente dá sequência, então, ao nosso estudo. Seja muito bem-vinda, Ana Cláudia. Acho que é a primeira vez que você participa, né? Seja muito bem-vinda, tá bom? Aqui não existe hierarquia no nosso estudo. Aqui todo mundo está no mesmo patamar. Pode ser chamado do mesmo patamar de ignorância ou no mesmo patamar de conhecimento. Nós estamos aprendendo junto aqui, tá bom? Então eu vou desenvolvendo aqui o que eu preparei e quem se sentir à vontade pode me interromper a qualquer momento. Então vamos lá. Eu vou compartilhar minha tela com vocês e a gente vai continuar nos estudos. Quem quiser falar alguma coisa, pode concordar, pode discordar, pode acrescentar, pode ficar bastante à vontade. Muito bem. Lucélia, capítulo 11, a Gênese espiritual. E aí agora nós vamos para o item 25. Eu estou um pouquinho rouco, aí fica difícil de me entender um pouco. Qualquer coisa vocês me puxam a orelha aí que eu repito, tá bom? Então vamos lá. Nós víamos tratando de diversos assuntos, como eu disse, né? Aqui pela Gênese. Então nós falamos aí, passamos pelas revelações, depois nós passamos pela Gênese do globo, né? Na parte a gente tratou aqui de astronomia, né? Falamos, né, do capítulo da uranografia, tratamos do esboço geológico da Terra, né? Algumas teorias sobre o assunto, tratamos das revoluções do globo, aí nós passamos pela Gênese orgânica, e agora nós estamos na Gênese espiritual, que tem uma discussão muito bonita, muito interessante, não conclusiva, né, como a gente percebeu aí, da origem, né, quando que começou aí o espírito com E maiúsculo, né, o espírito individualizado, com senso moral, com responsabilidade sobre seus atos, a atuar na Terra. Então a gente passou aqui, ó, por algumas teorias. Kardec deixou claro que ainda não foi possível uma conclusão definitiva, mas alguns caminhos aí dão um norte para nós, né, de como que poderia ter sido, né? Mas ainda dependentes de confirmação científica. Tratou também aí, no finalzinho da última reunião nossa, da necessidade da matéria para o desenvolvimento do espírito, né? Então, Kardec falou que útil para o desenvolvimento do espírito é a sua união com a matéria, porque é na união da matéria que a gente vai ter o perispírito, o corpo físico, vai poder atuar sobre a matéria, e aí a gente vai ter, como diz no dito popular aí, a peleja do dia a dia, que é onde a gente desenvolve no nosso trabalho, nas relações humanas, né, nas questões filosóficas e o que faz parte da vida material, né, que é o nosso caso aqui enquanto estamos encarnados. Então agora a gente começa no item 25. Eu vou começar falando aqui, vocês podem me interromper à vontade, quando quiserem. Item 25. Todavia, a encarnação do espírito não é constante nem perpétua, é transitória.
Então, esse estado de erraticidade que a gente vive, encarna, desencarna, encarna de novo, isso não é para sempre e também não é uma constante, no sentido de que logo após o nosso desencarne já reencarnamos. Isso pode acontecer, mas não é a regra. Essa encarnação, essa reencarnação, ela é transitória. E aí Kardec continua falando assim, ó, deixando um corpo, ele não retoma imediatamente outro. Durante mais ou menos considerável lapso de tempo, vive da vida espiritual, que é a sua vida normal, de tal sorte que insignificante vem a ser o tempo que lhe duram as encarnações, se comparado ao que passa no estado de espírito livre. Então vejam que bonito é essa condição nossa. A nossa vida normal, a nossa vida de, né, constante não, a nossa vida natural não é aqui. Aqui é transitório. Nossa vida é no mundo espiritual, porque nós somos espíritos. Mas nós necessitamos desse contato com a matéria para o nosso desenvolvimento. E se formos fazer uma comparação do tempo em que passamos encarnados, isso durante todas as nossas encarnações, com o tempo que nós estamos desencarnados, o tempo que nós estamos encarnados, ele é mínimo, né? Ele é, que nas palavras de Kardec, insignificante. Porque, de fato, a nossa casa é a casa espiritual. E essa é uma informação que a gente deve levar no nosso dia a dia, para a gente ter forças aí para lutar, para continuar trabalhando, enfrentando a vida, porque aqui é, de fato, transitório. É necessário para o nosso desenvolvimento. E aí Kardec continua. No intervalo de suas encarnações, o espírito progride igualmente, no sentido de que aplica ao seu adiantamento os conhecimentos e a experiência que alcançou no decorrer da vida corporal. Examina o que fez enquanto habitou a terra. Passa em revista o que aprendeu. Reconhece suas faltas, traça planos e toma resoluções pelas quais conta guiar-se em nova existência, com a ideia de melhor se conduzir. Desse jeito, cada existência representa um passo para a frente no caminho do progresso, uma espécie de escola de aplicação. Então, no intervalo entre as encarnações, né, a gente desencarna, o período que a gente fica no plano espiritual, nós também progredimos. O nosso progresso não se dá apenas enquanto encarnados, enquanto desencarnados também. Por quê? Porque se logo após uma encarnação, nós temos aquela volta ao plano espiritual e nós vamos fazer um balanço do que aconteceu, se nós conseguimos atingir nossos objetivos, aonde acertamos, aonde erramos, quais são os planos que nós queremos para as próximas encarnações, né? A gente vai fazer aí um saldo e fazer uma análise e também rever os nossos erros para que a gente consiga alcançar o nosso objetivo, né? Que é a reforma íntima, né? Que é o desenvolvimento. Então, cada existência representa um passo, como se a gente adiantasse em uma série escolar, né? Mas nesse período, enquanto a gente está desencarnado, nós também evoluímos, especialmente por essas questões que Kardec deixou claro aqui para nós. Item 26. Normalmente, a encarnação não é uma punição para o espírito, conforme pensam alguns, mas uma condição inerente à inferioridade do espírito e um meio dele progredir. Inclusive, faz aqui uma citação do livro O Céu e o Inferno. O que nós passamos aqui, nós todos somos adultos,
E sabemos que a vida não é fácil, né? Nossa vida tem seus altos e baixos, né? Em momentos nós estamos muito felizes, né? Muito satisfeitos. Em outros momentos a gente tem que lidar com perdas, com desavenças, né? Com dificuldades. Essas dificuldades, esse sofrimento que a gente passa, não é uma punição divina. O Pai não quer nos punir, fazer a gente sofrer. O problema é que nós, quando não aprendemos pelo amor, a gente vai aprender pela dor. Então, às vezes, perdendo um amigo, a gente vai valorizar a amizade, né? Passando uma necessidade aqui, vamos trabalhar a nossa humildade, e assim é a vida. Então, essas dores que a vida material nos proporciona, ela é inerente à nossa condição. Nós somos muito ignorantes ainda, né? E ela também é um meio, é um instrumento para a gente progredir, né? Muitos de nós aí passamos por momentos dificílimos na vida e a partir desses momentos difíceis nós melhoramos, nós aprendemos, nós amadurecemos, né? E amadurecer dói mesmo, na faixa evolutiva que a gente se encontra, né? Kardec continua assim: à medida que progride moralmente, o espírito se desmaterializa, isto é, depura-se. Depura-se, depurar-se é ficar mais puro. Então, à medida que a gente progride moralmente, a gente vai ficar menos apegado à matéria e a gente vai se tornando mais puro. Ó, com o subtrair-se da influência da matéria. Então, quanto mais moralmente evoluídos, menos apegado à matéria nós somos. Podemos pegar o exemplo de Jesus. O que Jesus tinha? Ele tinha uma roupa para tampar o corpo, porque não dava para andar nu, né? Só. Ele não tinha nada e não se preocupava com isso. Por quê? Porque a pureza dele permitia a ele ser desmaterializado, né? No sentido de não ser preso ou não ser tão influenciado pela matéria. Em graus abaixo, lógico, a gente pode pegar um exemplo recente do Chico Xavier, que foi uma pessoa que psicografou centenas de livros e abriu mão dos lucros dos livros dele em prol da caridade. E é um grande vendedor de livros, né? Um escritor, né? Claro, junto com os espíritos, né? que ele psicografava, mas ele, pela pureza, também abriu mão dessa matéria, abriu mão do dinheiro. Né? Então, são bons exemplos que a gente pode tomar para entender essa parte do texto. E aí Kardec continua. Sua vida se espiritualiza, suas faculdades e percepções se ampliam, sua felicidade se torna proporcional ao progresso realizado. Então, à medida que a gente evolui moralmente, a gente se espiritualiza. As nossas faculdades e percepções se ampliam. Ou seja, a gente fica mais sensível. A gente fica mais sensível à dor do próximo. A gente fica mais sensível às causas sociais, né? E a felicidade também aumenta à medida que a gente consegue progredir. Entretanto, como atua em virtude do seu livre-arbítrio, pode ele, por negligência ou má vontade, retardar o seu avanço. Ou seja, todos nós temos o nosso livre-arbítrio. O espírito, nós, só evoluímos. O espírito não regride. Mas, se a gente for negligente ou tiver de má vontade, nós podemos retardar o avanço. Ou seja, a gente vai progredir mais devagarzinho, né? Vamos puxar o freio de mão. Às vezes a gente para, né? Regredir não, mas às vezes a gente estaciona num grau evolutivo por conta da nossa má vontade ou da nossa negligência. Prolonga, conseguintemente, a duração de suas encarnações materiais,
que então se lhe torna uma punição, pois que, por falta sua, ele permanece nas categorias inferiores, obrigado a recomeçar a mesma tarefa. Então, por conta do nosso livre-arbítrio, a gente pode progredir rápido ou devagar. Isso aí vai depender de cada um. Nós não conseguimos evoluir o outro e o outro não consegue nos evoluir. Esse é um trabalho individual. Cada um é responsável pelo próprio trabalho. O que pode acontecer? Se a gente se acomoda, se a gente está de má vontade, está com preguiça, né, negligente, o que vai acontecer? Nós vamos demorar mais nesse processo de erraticidade, de encarna e desencarna. Por quê? Porque a gente não está se desmaterializando. Se à medida que a gente evolui, a gente se desmaterializa, quanto mais rápido a gente evoluir, mais rápido a gente vai se desmaterializar e vamos conseguir voos mais altos. Se a gente trabalhar ao contrário e tiver muito lento para se desmaterializar, nós vamos ter que encarnar mais vezes. E aqui, quando ele fala que torna uma punição, não é uma punição de Deus para nós. Deus não vai falar, eu vou te punir porque você está muito devagar. É uma relação de causa e consequência. Se nós não estamos evoluindo, nós vamos sofrer mais um pouco, porque a gente vai demorar mais para sair dos mundos mais pesados, dos mundos inferiores. Nós vamos demorar mais para chegar nos mundos mais evoluídos, né? Vamos ter que recomeçar as nossas tarefas, aquele trabalho árduo que a gente teve. Se não nos serviu de aprendizado, vai começar tudo de novo, até aprender. Pois Kardec conclui assim: depende, pois, do espírito abreviar, pelo trabalho de depuração executado sobre si mesmo, a extensão do período das encarnações. Então é isso aí, gente, é responsabilidade individual. À medida que a gente progride, que a gente se melhora, mais rápido é a nossa ascendência, menos tempo a gente fica nesses mundos mais penosos. Alguém quer fazer algum comentário até aqui? Podem ficar à vontade. Ô, Caio, você explicou muito bem. Só quero comentar uma coisinha aí. Essa depuração e essa desmaterialização não diz respeito apenas ao corpo físico, mas também ao corpo espiritual, ao perispírito, que vai também, à medida que evoluímos e vamos nos desmaterializando, esse perispírito também vai se depurando até o ponto de quase confundir-se com o espírito puro, que é uma chama, um clarão, uma centelha divina, conforme diz Kardec. Perfeito, Ana. Muito obrigado. É isso mesmo. Muito bem. Alguém mais quer fazer algum comentário? Todos quietinhos? Então, E eu vamos lá. achei interessante também, Caio, quando ele fala, né, que a encarnação é uma necessidade. Né? Então, nós temos, nós espíritos, necessidade para nós espíritos imperfeitos, né? Ainda é. Então, é uma oportunidade da gente evoluir, tomando o corpo material e convivendo uns com os outros, né? Aprendendo, porque ninguém evolui sozinho. Perfeito, Ana, é isso mesmo. Por isso que a gente tem que aproveitar aí as oportunidades, né? E nós temos que suportar as dores, não no sentido de ficar quieto, aguentando as dores, né? De buscar soluções, especialmente emocionais, né? Através aí do diálogo, do entendimento do próximo, para a gente suportar esses problemas que a gente tem no dia a dia. Deixa eu abrir aqui que esquentou. E, através da convivência, aí, aprender a amar o próximo, sem escolher o próximo. Porque se escolher o próximo é fácil amar. Tem que amar o próximo, que tá sem escolher, qualquer um. É assim que a gente consegue progredir. Então, vamos lá. Item 27.
o progresso material de um planeta acompanha o progresso moral dos seus habitantes. Isso aqui, ó, já dá para a gente conversar por muito tempo, né? Se o progresso material do planeta acompanha o progresso moral de seus habitantes, significa que nós somos responsáveis pelo progresso da Terra. Quando nós estudamos aí as camadas geológicas, né, os períodos geológicos, a gente viu que o planeta ele era mais grosseiro. As plantas eram mais grosseiras, menos complexas, né, eram muito simples. Os animais também. E à medida que o tempo passou, o ar foi se depurando, a incidência do sol foi aumentando, e hoje nós temos aí vegetais muito nutritivos, nós temos os animais mais desenvolvidos, né? Então, tudo isso faz parte desse progresso. Então, nós somos os responsáveis pelo estágio em que a Terra se encontra. Ora, sendo incessante como é a criação dos mundos e dos espíritos, e progredindo estes, os espíritos, mais ou menos rapidamente, conforme o uso que façam do livre-arbítrio, segue-se que há mundos mais ou menos antigos, em graus diversos de adiantamento físico e moral, onde é mais ou menos material a encarnação e onde, por conseguinte, o trabalho para os espíritos é mais ou menos rude. Então vejam que interessante, né? Nós sabemos que há diversas moradas na casa do Pai. Nós temos diversos planetas. E vamos ver o que nossa amiga Lucélia nos trouxe aqui. Eu vou ler para nós. Lucélia faz a seguinte pergunta: como explicar que estamos à beira de um desastre ecológico nesse estágio da evolução humana? Bom, eu vou dar minha opinião, e aí se alguém quiser se manifestar, é porque a nossa moral é muito pouco desenvolvida, Lucélia. A nossa parte tecnológica está muito avançada, mas a nossa moral não está, né? Então nós temos condições aí de fazer grandes desmatamentos, grandes intervenções na natureza, ruins, e a gente faz por ambição. Pelo menos eu vejo assim. Não sei se alguém tem uma opinião que queira manifestar também, pode ficar à vontade. Ninguém? Concordo com você. Acho que todo Inclusive, mundo... esse desenvolvimento tecnológico aí, né? Quando nós estudamos lá o início, as eras geológicas, eu disse que nós estamos no período da era quaternária chamado antropoceno, que estuda os impactos do homem sobre a natureza, né? Então, no decorrer desses milhões de anos, surgiu o homem, né? Foi surgindo cada vez tecnologias mais avançadas, com maior poder de destruição, a população foi aumentando, a necessidade, né, de desmatar para atender às necessidades e interesses das populações, móveis, construção civil, né? Abertura de estradas, de túneis em montanhas, e a ampliação das áreas produtoras de cultivo, de alimentos, né? Então, tudo isso vem contribuindo no decorrer desses milhões, bilhões milhões, né, de anos para a destruição do meio ambiente. E o homem, mais movido por interesses, né, de ordem material, acaba sacrificando o meio ambiente em benefício dos seus interesses. Caio. Da sua ambição. Fica à vontade, pode falar. Eu entendo que, embora o nosso progresso moral, né, está muito correlacionado com o progresso material do planeta, nós temos que meio que uma supervisão dos espíritos
evolutivos responsáveis pelo planeta, assim como a gente tem uma supervisão, uma criança que está andando de bicicleta, né? Você vai dando a liberdade para ela à medida que ela vai tendo condições, porque hoje a gente sabemos, né, igual, por exemplo, que o poder bélico das grandes potências aí pode destruir a Terra, né? Mas eu acredito que Deus só vai permitir isso se tiver nos desígnios dele, né? Porque senão vai acontecer algum terremoto, maremoto, que não vai permitir isso, né? Porque senão ele estaria interferindo demais nos planos da divindade, né? Então eu acho que assim, a espiritualidade, os espíritos permite a gente desmatar, destruir, até um certo ponto que a gente vai sofrer as consequências, né, disso, mas não que vai inviabilizar a vida no planeta. Entendi. Isso aí, José Eurípides. É interessante, né? Porque os espíritos, né, como você disse, superiores, lógico, porque aí também entram duas coisas. Não se pode permitir tudo para nós, mas ao mesmo tempo também eles respeitam o nosso livre-arbítrio, né? Então, se nós adiantarmos essa destruição, as consequências virão, como você disse, né? E é interessante sua opinião mesmo, que não inviabilizaria a vida, né? Mas a gente já sofre consequências muito, muito grandes aí do nosso desmatamento, poluição dos rios, né? Mas a gente, devagarzinho, a gente vai evoluindo, né? Mas Kardec deixa claro, muito claro para nós, que Deus criou tudo, os mundos, né? Nesse universo aí infinito, criou a natureza de cada mundo, criou o homem que faz parte dessa natureza com um único desígnio, um único propósito, a evolução. A destruição não está nos desígnios divinos. Tem a lei da destruição? Tem. Mas o que é que está dizendo lá? É o excesso, é o abuso que o homem faz pelo seu livre-arbítrio. Porque Deus nos deu o livre-arbítrio e não interfere nele. Então, Deus tem propósitos, mas os propósitos são apenas de evolução. Esses desígnios de destruição pertencem ao homem, pelo mau uso do livre-arbítrio, pelos abusos, pelos excessos que os homens cometem em relação a si mesmos, em relação à natureza. Tudo bem, isso aí. E casa com o que a Lucélia também falou depois, né? Que nós estamos com sofrimentos futuros aí, né? Nós temos que superar, né? Que vai ser assim, através desse sofrimento, das consequências, o homem vai despertando cada vez mais para a responsabilidade que nós temos com o meio ambiente e, consequentemente, com a vida, né? Já que nós dependemos da natureza para tudo, para respirar, para se alimentar, né? Enfim, por aí. Muito bem. Deus traçou leis, né? E governa através dessas leis. Então, excedeu a aplicação da lei, aí é que mora qualquer das leis, das leis naturais, sejam elas de ordem física ou moral. Isso. E que são imutáveis, né, Ana? As leis divinas, elas não mudam, como as nossas, que são imperfeitas, né? São imutáveis. Muito bem. Então, Kardec continua assim para nós, ó. Ora, sendo incessante como é a criação dos mundos e dos espíritos, e progredindo estes mais ou menos rapidamente, conforme o uso que façam do livre-arbítrio, segue-se que há mundos mais ou menos antigos, em graus diversos de adiantamento físico e moral, onde é mais ou menos material a encarnação, e onde, por conseguinte, o trabalho para os espíritos
é mais ou menos rude. Então, em várias moradas da casa do Pai, nós temos mundos mais novos, mundos mais antigos, em diversos graus de evolução, né? A gente vai ter os mundos que estão mais atrasados que nós, né, usando a Terra de parâmetro. Então, lá a gente vai ter uma vida mais difícil. É só a gente estudar história, né, ou geografia, para ver como é que era lá aquela época em que a gente não tinha anestesia, e que se você tivesse uma infecção no dente, você morria, porque não tinha antibiótico, né? Uma vida muito mais grosseira do que nós temos hoje, né? Hoje a gente já domina a agricultura, a gente consegue plantar, colher, pecuária, enfim, e também o desenvolvimento da medicina. E nós temos mundos mais evoluídos que nós. À medida que o mundo é mais evoluído, como a gente já tratou aqui, a matéria é mais leve, o corpo é menos pesado, a gente é mais depurado e as questões morais interferem de uma forma mais leve na nossa vida, já que o mal, em muitos desses mundos, ele não é preponderante, né? Ele existe, mas ele não é preponderante, né? Aqui o mal ainda é preponderante. O mal supera a força do bem ainda no estágio que nós estamos. Kardec continua assim, ó. Deste ponto de vista, a Terra é um dos menos adiantados. Olha o tamanhozinho que a gente é. Nós somos dos menos adiantados. Povoada de espíritos relativamente inferiores, a vida corpórea é aí mais penosa do que nos outros orbes, havendo-os também mais atrasados, onde a existência é ainda mais penosa do que na Terra, e em confronto com os quais esta seria relativamente um mundo ditoso. Então, para não pairar a dúvida sobre o que Kardec disse, ele está falando o seguinte: a Terra é um dos planetas menos adiantados. Se a gente pegar a escala dos mundos lá, se não me engano é no Livro dos Espíritos, não lembro se é no Livro dos Espíritos ou no Evangelho, quando os Espíritos fazem para Kardec lá essa classificação, que é didática, né? A gente vai ver que a Terra está, se não me engano, é o segundo mundo, né? Provas e expiações, está lá embaixo. Só que também tem planetas que são mais grosseiros que a Terra. Então, se a gente comparar a Terra com planetas mais grosseiros, seria como se fosse um mundo ditoso. É isso que Kardec está falando, né? Mas a Terra não é, está muito, mas muito, mas muito longe de ser um mundo ditoso. Nós estamos num mundo de provas e expiações encaminhada para um mundo de regeneração. Nós estamos caminhando para um mundo de regeneração, mas ainda somos um mundo de provas e expiações, né? A gente vem aqui para passar por esses desafios para conseguir conhecimento moral e também intelectual. Item 28. Quando, em um mundo, os espíritos hão realizado a soma de progresso que o estado desse mundo comporta, deixam-no para encarnar em outro mais adiantado, onde adquiram novos conhecimentos e assim por diante, até que, não lhe sendo mais de proveito algum a encarnação em corpos materiais, passam a viver exclusivamente da vida espiritual, em a qual continuam a progredir, mas no outro sentido e por outros meios. Então, lembra que lá no começo do estudo de hoje, ele falou que esse processo de encarnação, reencarnação, ele é transitório? É por isso aqui, ó. Porque quando a gente chegar num grau moral, um grau de desenvolvimento muito maior, né, maior do que o planeta que a gente se encontra, o que nós vamos fazer? Nós vamos para a faculdade, a gente sai da escola, vai para um mundo melhor. Nesse mundo melhor, a gente vai continuar desenvolvendo. Chegou num ponto que nós estamos também num ponto de evolução maior que aquele planeta, nós vamos para outro. E assim, até que chega num ponto que nós não precisamos mais encarnar. Nós estaremos num ponto de evolução que não é necessária mais a nossa encarnação. Então significa que a gente vai ser perfeito? Não.
Nós vamos continuar evoluindo. Kardec deixa muito claro, ó. Passam a viver exclusivamente da vida espiritual, em a qual continuam a progredir, mas em outro sentido e por outros meios. Né? Nós somos espíritos, nós vamos sempre progredir. A perfeição jamais nos pertencerá. Perfeito só Deus. Mas a gente vai chegar num ponto de felicidade enorme, né? A gente vai chegar num ponto de evolução moral e intelectual que a gente não vai nem comportar uma vida terrena, nem de outro planeta, numa vida material mais. Nós viveremos num mundo espiritual. E o nosso exemplo, que a gente pode tomar aqui, é o exemplo de Jesus, que tem uma vida exclusivamente espiritual. Ah, mas Jesus veio na Terra. Veio, mas ele não veio aqui nem para prova, nem para expiação, né? Ele veio aqui trazer uma revelação, né? Que aqui nos nossos estudos a gente sabe que é a segunda revelação. Então ele se submeteu a isso, né? Para poder trazer para nós esse exemplo de amor, de caridade, enfim, que a gente bem conhece. Então foi por esse motivo que Jesus veio à Terra. Jesus não encarnou como nós aqui. Ele já estava num grau que ele não precisaria encarnar mais. Tanto que lhe foi designado um planeta para que ele governasse, para que ele governe, que é a Terra, né? Então, a gente pode saber que um dia a gente também vai chegar aí nesse ponto de não precisar encarnar mais. Chegados ao ponto culminante do progresso, gozam de felicidade, de suprema felicidade. Então, quando a gente chegar no mais alto grau ali de progresso, aí sim nós vamos gozar de uma felicidade plena, uma felicidade suprema. Admitidos nos conselhos do Onipotente, Onipotente aqui, com letra maiúscula, porque está se referindo a Deus, né? Então, admitidos nos conselhos do Onipotente, conhecem-lhe o pensamento e se tornam seus mensageiros, seus ministros diretos no governo dos mundos, tendo sob suas ordens os espíritos de todos os graus de adiantamento. A vida de Jesus aqui, ó. Jesus está no conselho do Onipotente, conhece o pensamento de Deus, torna-se um mensageiro de Deus. E Jesus é o quê? É um ministro direto no governo dos mundos. Participa no governo de um mundo. O mundo de Jesus que ele governa é o nosso aqui, o planeta Terra. Né? Tendo suas ordens os espíritos de todos os graus de adiantamento. Né? Já que ele está ali no pico, no cume da evolução, ele tem ali, ele pode ali governar, e a gente tem que saber que governar aqui, nesse caso, é governar com amor, não é exercer autoridade ou supremacia, não. Governar com amor é poder conduzir, né? Conduzir o caminho daqueles que estão sob seu governo, né? Que no caso aqui somos nós. Ô, Caio, Fique à vontade. o ponto culminante aí é o que está no topo da escala espírita, são os espíritos puros. Eu já ouvi palestrantes famosos se referirem que no topo da escala dos espíritos puros estão os espíritos crísticos. Os espíritos puros são os cristos. Kardec deixa isso claro na Revista Espírita, numa das revistas espíritas, eu não me lembro agora, acho que é o ano de 1868, eu não me lembro o mês. Ele faz referência, né, aos Messias, aos Cristos, os seus ministros que governam os mundos. E eu já ouvi também muita gente criticar Emmanuel, porque fala que Jesus é o governador do planeta Terra e acham que isso é um absurdo. Vocês viram que está em Kardec. Está aí na Gênese e está também na revista
espírita, quando Kardec faz referência aos Messias, aos Cristos, que pertencem à escala dos espíritos puros, que é o grau máximo da escala espírita legada por Kardec na questão, acho que número 100, não sei, que ele fala da escala espírita. Não me lembro bem a questão. Certo? Então, não tem essa de acima dos espíritos puros, estão os espíritos crísticos. Eles fazem parte dos espíritos puros. Perfeito, muito bom. Isso aí. Vamos lá. Kardec continua assim. Assim, qualquer que seja o grau em que se achem na hierarquia espiritual, do mais ínfimo ao mais elevado, têm eles suas atribuições no grande mecanismo do universo. E isso aqui é assim, é que falar de beleza divina, tudo que vem de Deus é bonito, né? Mas eu acho, essa é uma das partes mais bonitas nós estudamos quando a gente falou das atribuições divinas, lá atrás, no começo do nosso estudo. O que ele está falando aqui? Tudo importa. Tudo. Tudo. Ah, mas tem um espírito violento, preconceituoso, agressivo. Tem função e tem porquê. Então, Kardec tá falando para nós aqui. Da escala inteira, do mais puro ao menos puro, ao mais grosseiro, todos eles têm as suas atribuições no mecanismo do universo. Não tem nada à toa no mundo. Deus não tem uma criação que não tem função, ou sempre tem. Sempre. Não tem um segundo que alguma criação divina não tem função. E isso é fantástico, né? Kardec fala o seguinte, ó. Todos são úteis ao conjunto. Todos são úteis ao conjunto, ao mesmo tempo que a si próprios. Todos, é tudo intercalado. Eu sou importante para o mundo. Você é importante para o mundo. E também para nós próprios. É uma troca. Nós estamos aqui fazendo um estudo em conjunto. Todo mundo é importante. Tudo é englobado. Tudo é intercalado. Tudo tem uma função. Então, a orquestra divina, né, que a gente costuma dizer, não dá tom, não dá nota fora do tom. Tá todo mundo afiadinho, afinadinho lá. Ó, aos menos adiantados, como as simples serviçais, incumbe o desempenho, a princípio inconsciente, depois cada vez mais inteligente, de tarefas materiais. Por toda parte no mundo espiritual, atividade em nenhum ponto a ociosidade inútil. Tudo funciona. Ah, mas um cara lá, né, um espírito lá no começo, aí matou o outro. Ele matou o outro. Tem utilidade. Tem ensinamento. De tudo que acontece, traz ensinamento. Traz ligações emocionais. Traz superações. Traz evolução. Tudo. Nada está na ociosidade. Lembra quando nós estudamos a uranografia geral, que falava de espaços entre os planetas? E lá ele falava, não tem nenhum espaço inútil. Não tem nada aí que está à toa. Tudo tem a sua função e tudo interfere em tudo, né? Por isso que eu acho uma parte muito bonita quando a gente estuda as atribuições divinas, né? Depois Kardec diz o seguinte: a coletividade dos espíritos constitui, de certo modo, a alma do universo. Por toda parte, o elemento espiritual é que atua em tudo, sob o influxo do pensamento divino. Sem esse elemento,
só há matéria inerte, carente de finalidade, de inteligência, tendo por único motor as forças materiais, cuja exclusividade deixa insolúveis uma imensidão de problemas. Com a ação do elemento espiritual individualizado, tudo tem finalidade. Uma razão de ser. Tudo se explica. Prescindindo da espiritualidade, ou seja, dispensando da espiritualidade, o homem esbarra em dificuldades insuperáveis. Então, o que que dá finalidade para a matéria? O espírito, o princípio espiritual, né? Por que que tem esses movimentos que a gente estudou dos planetas, atração, né? Tem a rotação, a translação, todos aqueles movimentos. Porque tem espírito ali. Porque a criação, o desenvolvimento dos mundos, eles vão ser habitados por espíritos. Então, o princípio espiritual dá finalidade, dá motivo, dá motivo de ser para a matéria criada. E a partir disso, tudo tem um motivo de ser. Então, se existe um gafanhoto, é porque existe uma razão de ser. Nós temos uma cadeia alimentar, né? Então, que nós, inclusive, fazemos parte. Então, Alguém abriu? Caio, Fique à vontade, Ana. por isso que eu digo que a Terra, o planeta Terra, não é um laboratório em que se faz experiências. Vocês viram aí? Tudo tem um propósito, tudo tem uma razão. Deus não joga dados para cima. Quem faz experiências é o homem, é a ciência com relação à matéria. Com relação ao espírito, não tem como fazer essas experiências, né? Científicas para comprovar a existência do espírito. Então, por isso que eu sou contra essa opinião dos que dizem que a Terra é um laboratório. Deus não joga dado para cima, o que cair é cara, coroa, ele não faz isso. Tudo tem um propósito, tudo é feito com uma razão. Exatamente, Ana. Compartilho da sua opinião. Inclusive, a gente estudou aí, tanto na vegetação quanto nos animais, que eles passaram por evolução, né? E eles não passaram por evolução, pelo menos na minha opinião e também na opinião da Ana, né? Eu acho que até confirmado aqui por Kardec, eles passaram por evolução porque era o caminho. O mundo, o nosso planeta, ele foi se depurando, foi se tornando mais complexo. O ar, a vegetação, os animais, né? Não foi uma experiência, né? Que Deus falou, vou criar esse bicho aqui, vamos ver se vai dar certo, né? Não. Ele criou aqueles grandes animais que a gente estudou aí, aqueles mamutes enormes, né? Aqueles jacarés, não tinha nem nome de jacaré, né? Que eu não lembro o nome. Enormes, porque era a fase que a Terra estava, para ela poder chegar na fase que está hoje também e continuar se desenvolvendo. Então, eu também compartilho dessa ideia aí, de que é o processo. Né? É o processo. A Terra vai se depurar e vai se tornar um dia aí um planeta muito mais puro do que ele é hoje, assim como a Terra é muito mais pura do que ela já foi tempos atrás, como a gente estudou aí, quando a gente tratou aí não lembro do capítulo se foi o esboço geológico da Terra, ou se foi quando a gente estudou ali os períodos, né? Mas é parte de um grande processo. E para a gente estar aqui hoje, foi necessário que em determinada época o planeta fosse mais quente, teve, né, tudo aquilo que a gente estudou, tiveram aquelas grandes enchentes, né, a movimentação das placas tectônicas e desenvolvimento físico aí da vegetação, dos animais, enfim, de tudo que a gente viu. Bom, eu vou começar a fazer aqui o 29, e aí se não der tempo, não tem problema, a gente volta
de novo na semana que vem. Alguém quer fazer algum comentário sobre essa opinião nossa? Se alguém quiser discordar ou concordar, pode ficar bem à vontade, tá? Ninguém? Então, acho que vocês concordaram com a gente. Ficou quietinho aí. Tem uma máxima jurídica que quem cala consente. Mas se alguém discordar, fica à vontade, tá? Eu Bom. acho que você já falou tudo, a Ana está muito bom. Eu não sei falar nada, eu só escuto, eu gosto de escutar. É isso aí, A dona. senhora sabe falar assim, dona Honório. Não, eu sei falar boa noite, tudo bem, mas passar o que eu aprendi para frente eu não consigo. Então pode começar. Tá bom. Vou começar então o item 29 e qualquer coisa a gente estuda ele de novo semana que vem. Item 29. Quando a Terra se encontrou em condições climáticas apropriadas à existência da espécie humana, encarnaram nela espíritos humanos. Então, quando que o espírito humano chega na Terra? Quando a Terra está apta para receber esses espíritos, né? E maiúsculo aqui, hein? Esses espíritos. De onde vinham? Quer eles tenham sido criados naquele momento, quer tenham procedido completamente formados do espaço, de outros mundos ou da própria Terra, a presença deles nesta, a partir de certa época, é um fato, pois que antes deles só haviam animais. Só animais havia. Revestiram-se de corpos adequados às suas necessidades especiais, às suas aptidões e que, fisiologicamente, tinham as características da animalidade. Sob a influência deles e por meio do exercício de suas faculdades, esses corpos se modificaram e aperfeiçoaram. É o que a observação comprova. Deixemos então de lado a questão da origem insolúvel por enquanto. Consideremos o espírito não em seu ponto de partida, mas no momento em que, manifestando-se nele os primeiros germes do livre-arbítrio e do senso moral, o vemos a desempenhar o seu papel humanitário, sem cogitarmos do meio onde haja transcorrido o período de sua infância. Sem cogitarmos do meio onde haja transcorrido o período da sua infância, ou, se o preferirem, de sua incubação. Malgrado a analogia do envoltório com o dos animais, podemos diferenciá-los destes últimos pelas faculdades intelectuais e morais que caracterizam, como debaixo das mesmas vestes grosseiras, distinguimos o rústico do homem civilizado. Então na semana que vem, a gente volta no 29, que eu não gosto de passar batidão assim, a gente esmiuça ele. Mas é muito interessante, né, o tema que vai ser tratado na semana que vem. E eu grifei essa parte aqui, ó, deixemos de lado a questão da origem, insolúvel por enquanto, porque a gente discute muito, né, essa origem, que tem que ser discutida mesmo, né? A gente tem que fazer esse exercício intelectual aí, discutir, concorda, depois muda de opinião, discorda, que faz parte do nosso grau de evolução. Porque Kardec ele fala isso para deixar um pouquinho de lado essa questão, para a gente tratar, ó, já que a gente não consegue resolver isso agora, vamos tratar do que a gente consegue resolver, que é o quê? Quando que o homem aparece? Olha, aparece nesse ponto. Se ele foi criado naquele ponto, se ele veio de outro planeta, vamos deixar isso um pouquinho de lado, para a gente estudar muito bem o que está acontecendo, o papel do homem no planeta, né? E aqui, como ele diz aqui, com os seus primeiros germes do livre-arbítrio e do senso moral, né? É isso que ele vem tratando. Depois do item 29, um pouquinho para frente, a gente vai tratar também das reencarnações. Muito Estou bem. aqui, viu, Caio? Ah, chegou escondidinho aí, Marlene? Faz um pouquinho, eu cheguei atrasada, fiquei quietinho.
É isso aí, vamos seguir Kardec, então, né? Vamos tocar só de onde sabe, vamos parar de encrenca, né, cara? É, mas Tá é, certo. Boa noite, gente. mas é importante também a discussão, Claro, né? lógico. Mas a gente, o que Kardec está falando para nós, que ele já observou, ele traz um raciocínio, a gente tem que estudar com força. Aquilo que a gente está na dúvida, a gente discute, senta na mesa, né? Faz um café, concorda, discorda, que faz parte também, né, da nossa... E é importante também, Kardec também foi muito, muito claro que ele não fez a codificação e falou assim, ó, tá tudo pronto aqui, ó, só vocês decorar. Ele falou, ó, tem muitos pontos que a gente tem que continuar discutindo, né? Tem que trazer aí para o debate e acompanhar também a ciência, né? Muito bem, meus amigos. Alguém quer fazer mais algum comentário? Ninguém?